Os bebês sentem e entendem. Por isto, podem viver conflitos psíquicos dolorosos e nós podemos ajudá-los. Como? Sou Márcia Nabão, psicóloga clínica em Brasília, e vou tentar passar para vocês os ensinamentos de uma psicanalista francesa, pediatra e educadora fantástica, chamada Françoise Dolto, que faleceu em 1988. Como saber se um bebê está vivendo um conflito psíquico? Como ele demonstra? Apesar do bebê não se expressar através de palavras, ele tem sua forma de expressão. E quando algo não vai bem com ele, é através do seu corpo mesmo que ele se expressa, pois é basicamente o que ele tem. Problemas dermatológicos, digestivos, pulmonares e outros que não respondem aos cuidados normais dos pediatras, bem como excesso de passividade, de agitação, perturbações do sono, são as formas pelas quais o bebê expressa seu conflito, seu sofrimento. Não estamos falando de uma regurgitação normal, de uma dermatite que o pediatra resolve. Estamos falando de sintomas mais agudos, de difícil tratamento. Inclusive sintomas comportamentais, como o excesso de passividade, por exemplo. Como podemos ajudar esses bebês? A psicanálise tem dado uma contribuição especial na questão da saúde psíquica do bebê, que no começo do século passado ainda era visto como um ser puramente vegetativo. A começar com Freud, por sua observação do for-da, aquela brincadeira em português do cadê, achou, passando por Melanie Klein, Anna Freud, René Spitz, Winnicott, foram muitos os psicanalistas que transformaram o bebê em um ser dotado de vida afetiva. Eu gosto especialmente da Françoise Dolto, por considerar que ela deixou uma orientação muito boa, acessível e clara para lidar com os bebês, tanto os adoecidos como de uma maneira preventiva. E o que enfatizava a Dolto? Enfatizava a necessidade que os bebês têm de palavras dirigidas a eles, palavras que estabeleçam contato, proferidas com presença, olho no olho, proferidas com respeito, com carinho e consideração. Se o bebê está bem, são suficientes as palavras corriqueiras que os pais lhes dirigem cotidianamente. Olá, bom dia, dormiu bem? Você está com fome? Vamos mamar agora, depois vamos tomar banho, trocar a fralda, etc. Palavras ditas com presença, estabelecendo contato, olhando nos olhos, buscando comunicação. É o que eles querem, se comunicar. Como diz Dolto, eles, à semelhança dos adultos, são seres de linguagem, seres linguageiros. Mas caso o bebê não esteja bem, esteja apresentando algum sintoma daqueles que eu mencionei anteriormente, este bebê deve estar precisando ouvir algumas palavras especiais que o esclareçam sobre algum aspecto de sua vida, de sua história. E seja lá o que tenha acontecido, Dolto nos aconselha a contar para o bebê. Contar a ele a verdade. A verdade é importantíssima e falar com ele como se fala a um igual, com respeito e consideração, juntando palavras que os tranquilizem. E eu diria também que os desculpabilizem, porque que culpa pode ter um bebê? Muitos pais temem que certas verdades possam ferir ou prejudicar o bebê ou a criança maiorzinha mesmo. Mas pelo contrário, os estudiosos e profissionais da área psi sabem que o que prejudica e causa problemas são os não ditos, os segredos familiares, inclusive de gerações anteriores. Se o bebê não está bem, os pais precisam conversar com ele, explicar o que acontece em sua vida, ao seu redor. Caso os pais sintam-se inseguros eles mesmos de falar de situações difíceis, devem procurar a ajuda de um profissional que atue com a terapia pais-bebês. Este profissional vai investigar questões daquela família, o que está acontecendo naquele momento e vai investigar, inclusive, histórias dos antepassados daquele bebê.
vai tentar ouvir o bebê, o que ele está tentando dizer, e vai ele mesmo falar com o bebê, bem como orientar os pais em suas falas. O que não podemos é deixar os bebês sem palavras, sem esclarecimentos. Eles são super perceptivos. Eles não entenderão, evidentemente, uma aula de matemática ou filosofia, mas eles percebem o que se passa ao redor e eles entendem o que diz respeito à vida deles, à história deles. Por isso, eles precisam de palavras que os esclareçam. Concluindo, as palavras, tanto as cotidianas que buscam estabelecer comunicação, quanto as esclarecedoras de situações difíceis da vida do bebê, são fundamentais para a formação de alicerces para uma boa estruturação psíquica e um bom desenvolvimento futuro da criança. Para aqueles que se interessaram, recomendo especialmente um livro de Doutor. É um livro dirigido ao grande público, de fácil leitura. Chama-se Etapas Decisivas da Infância, da editora Martins Fontes. Há ali um capítulo muito especial, cuja leitura recomendo fortemente, denominado Troca Verbal com o Pequenino. Bem, esta é a primeira de uma série de 3 pequenas falas sobre o que pude aprender com Françoise Doutor. Se você gostou, veja também as outras 2 que se seguem. Um abraço.